Queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho do trono de Deus uma palavra para o seu coração, uma palavra para hoje, é hoje. Interessante que o livro que o sábio Salomão escreveu de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 10, ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu querido irmão, minha querida irmã, o conhecimento é algo muito interessante para mim e para você, pois só ele que faz com que venhamos a descobrir as coisas da vida. Só o descobrimos com o nosso amadurecimento, é interessante. E isso leva um certo tempo, olha que coisa interessante. As nossas experiências adquiridas com o tempo, só ela nos levará ao crescimento natural da vida. Quem não lembra de quando nós éramos pequenos e que pouco a pouco nós íamos crescendo em conhecimento? Olha, era tão interessante. Quem não lembra dessa parte? Atravessar a rua, um exemplo. Quem ligava para olhar de um lado para o outro? Simplesmente a gente queria era atravessar a rua, chegar do outro lado. Mas com o tempo a gente viu essa necessidade. Precisávamos de quê? Da ajuda dos nossos pais. E as experiências com fogo, que sempre acabava mal. Eu lembro até que um certo dia eu comecei a colocar fogo, peguei a garrafa de álcool e comecei a derramar sobre umas formigas. Estava dentro de casa, perto da janela, da cortina, e aí comecei a derramar álcool e depois fui lá na cozinha, peguei um palito de fósforo e toquei fogo. Mas eu me lembro que sempre nossa mãe e o pai diziam: não use álcool, não brinque com álcool que é perigoso, não faça isso. Mas como a gente, como criança, o que é que a gente quer? Viver as nossas experiências. E aí o que aconteceu? Acabei, querido, tocando fogo nas formigas, mas que de repente estava muito próximo da cortina e pegou fogo na cortina, terminou pegando fogo na casa. Eu me lembro que eu saí correndo para gritar lá para a mamãe. Minha mãe estava na casa da minha avó, que era pertinho, meus pais, e lá vem eles correndo. Graças a Deus que eles conseguiram apagar o fogo, aquela coisa toda. E eu ainda pequeno disse: foi um ladrão. O ladrão entrou e quis tocar fogo na casa. Aí, claro que mamãe sabia que não era ladrão. Aí foi dessa maneira que eu aprendi que o álcool realmente é perigoso. Queridos, nós vivemos na expectativa de algo novo acontecer, para assim muitas vezes nos movermos. Porém eu te digo, queridos, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu aprendi isso com a experiência da vida. Porém, queridos, existe um ditado popular que diz: o sábio é aquele que aprende nas experiências dos outros. Quando eu acumulo as situações a se resolver na minha vida, é uma tragédia, sabe por quê? Porque vamos empurrando com a barriga e vai acumulando. Sempre tem aquela coisa: não, vou deixar para amanhã. Vai nos colocando para amanhã, e se o amanhã não existir? E se ele não acontecer? O texto é bem claro quando diz: tudo quanto te vier a mão a fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mas ele diz: olha, faze agora. É um projeto para o hoje. Protelamos muito as coisas, meu irmão. Somos mestres em postergar as situações difíceis, como se ela nunca fosse acontecer, como se a gente empurrasse para frente e ela deixasse de acontecer. Queridos, eu sei do que eu estou falando, pois eu sou vítima dessas situações, onde eu mesmo também fui o vilão, e deixei para amanhã as coisas que eu poderia ter resolvido. Não deixe para amanhã, meu irmão. O que Deus colocou na tua mão é para ser feito hoje. Muitas são as perguntas do tipo: e agora? O que fazer? Então eu quero dizer a você: coloque tudo diante de Deus. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos, todos os seus pavores. Não permita que o mal lhe vença e deixe você inerte, imóvel, sem movimento.
Coloque diante de Deus. Esse é o grande passo de sabedoria. Se você está se sentindo fraco, esse é o momento certo para você ser cheio da graça de Deus. O apóstolo Paulo deu um exemplo, trouxe para a gente uma narrativa fantástica. O que foi que ele ouviu do Senhor? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que coisa tremenda. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Palavras do apóstolo Paulo, querido. Então, se você está se sentindo fraco para resolver alguma situação, coloque diante de Deus. Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso socorro bem presente nos tempos difíceis, nos tempos de decisões. Não existe desculpa, meu querido irmão, minha querida irmã. Não existe desculpa para deixarmos de fazer aquilo que tem que ser feito, pois Deus está do nosso lado. Se você precisa pedir perdão, essa é a hora de pedir. Se você precisa perdoar, essa também é a hora de você perdoar. Se você precisa dizer que ama, é hoje o dia de dizer que ama. Se existem algumas situações em sua vida que precisa ser resolvida, a hora chegou, é hoje, meu irmão. Se você tem que escrever, escreva. Se é para ler, leia. Se é para cuidar da saúde, cuide. Se é para tomar decisões, tome. Mas assuma com Deus um compromisso de agir. Porque a vida, queridos, é dinâmica. Assim como o poeta já disse, o tempo, ele não para. A hora de agir é hoje, meu irmão. É agora. Não deixe para amanhã. A nossa força está no Senhor. Creia nisso e coloque em prática tudo que está ao seu alcance para assim você fazer. Não tenha medo de agir. Quando você estiver cheio do poder de Deus, é a hora. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, verso 10, finalzinho, a parte B. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, querido irmão, querida irmã, é hoje o tempo de agir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça um grande mover no teu coração, porque o dia é hoje, não é ontem e nem é amanhã, é hoje o dia de você fazer. Amém? Deus te abençoe. Quem vos fala com amor é o pastor Valença. Fiquem com Deus.